Olá, meu nome é Diogo e hoje vou compartilhar com vocês uma história real sobre preconceito que vivi no meu trabalho. Vou contar como pequenas atitudes e julgamentos errados podem impactar a vida de alguém e, ao mesmo tempo, como isso pode transformar quem está disposto a aprender. Essa é uma história que revela o poder da empatia e da superação do preconceito. Eu cheguei na empresa empolgado, cheio de vontade de fazer o meu melhor. Desde o primeiro dia, eu percebi olhares que me seguiam, como se cada passo meu fosse observado. Meu chefe era uma pessoa exigente, eu sabia disso, e estava disposto a mostrar que eu era capaz. No entanto, ao longo das semanas, comecei a notar que ele me tratava de uma forma diferente dos outros. Não era uma coisa escancarada, mas algo sutil que ia se acumulando. Enquanto meus colegas tinham mais liberdade para errar e aprender, eu sentia que cada pequeno deslize meu era visto como uma falha imperdoável. Sempre que eu entrava na sala dele para discutir algum projeto, eu sentia uma tensão. Ele olhava para mim com uma expressão que era difícil de decifrar, mas que eu conhecia muito bem. Parecia uma mistura de desconfiança e ceticismo. E essa era uma sensação que eu carregava todos os dias. Mesmo com toda a minha dedicação, eu sentia que para ele eu nunca era bom o bastante. Não importava quantas vezes eu acertava, ou o quanto me esforçava para entregar um trabalho de qualidade. Havia sempre uma barreira invisível entre nós. Um dia, enquanto eu explicava uma ideia que poderia melhorar os resultados da empresa, ele me interrompeu bruscamente. Disse que talvez aquele tipo de pensamento não fosse adequado para uma pessoa como eu. Aquilo me doeu profundamente, mas eu mantive a calma. O que ele queria dizer com uma pessoa como eu? Naquele momento, senti que todo o meu esforço estava sendo invalidado simplesmente por causa da cor da minha pele. Esse comentário ficou na minha cabeça por dias e eu comecei a me questionar se eu deveria continuar tentando. Meus colegas perceberam que algo estava diferente. Alguns até tentaram me consolar, dizendo que ele era assim com todos, mas eu sabia que não era verdade. Eu já tinha visto como ele tratava os outros. Com eles, havia uma certa camaradagem, uma leveza nas conversas, algo que ele nunca demonstrava comigo. Aos poucos fui me sentindo cada vez mais excluído, como se estivesse sozinho naquela empresa, apesar de estar cercado de pessoas todos os dias. Decidi que não deixaria aquilo me abater. Concentrei-me ainda mais em meu trabalho, e tentei ignorar os comentários e as atitudes dele. Mas não era fácil. Cada vez que ele me olhava com aquele ar de superioridade, eu sentia como se estivesse carregando um peso imenso. No entanto, eu acreditava que, com o tempo, ele poderia enxergar meu valor. Eu estava disposto a lutar contra o preconceito, mas ainda esperava que ele mudasse a forma de me ver. O que eu não sabia era que ele carregava uma história complicada com ele. Uma que eu só fui descobrir muito tempo depois. Um dia, durante uma reunião, ele mencionou de passagem que tinha tido um problema com alguém no passado que havia traído sua confiança. E eu percebi naquele momento que, de alguma forma, ele associava aquela pessoa a mim. Por algum motivo, ele achava que, por eu ser negro, eu também não era digno de confiança. Decidi então que precisava falar com ele. Marquei um horário e fui até a sala dele, determinado a esclarecer as coisas. Quando comecei a falar sobre como me sentia em relação ao tratamento dele, ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, eu vi um pouco de surpresa no rosto dele. Eu expliquei que, apesar de tudo, eu só queria uma chance de mostrar meu verdadeiro potencial, sem ser julgado pela minha aparência. Ele ouviu tudo com atenção, algo que nunca havia feito antes. Quando terminei, ele ficou alguns segundos em silêncio e disse que nunca tinha pensado que suas atitudes poderiam ser vistas dessa forma. Disse que tinha passado por experiências ruins e, de alguma forma, havia projetado isso em mim. Pediu desculpas, mas foi uma desculpa cautelosa, ainda com uma certa resistência. A partir desse dia, algo mudou. Ainda havia certa distância entre nós, mas ele começou a me observar com um olhar diferente. Aos poucos, começou a me dar mais espaço para mostrar meu trabalho, sem tantas interrupções ou críticas. Parecia que ele estava tentando mudar, mas o preconceito é algo enraizado,
e leva tempo para ser desconstruído. Houve um momento específico que marcou essa transformação. Estávamos em um projeto grande e a empresa dependia do nosso sucesso. Eu consegui uma ideia que simplificaria o processo, algo que economizaria tempo e dinheiro. Quando apresentei a ideia para ele, fiquei surpreso ao ver que ele não apenas ouviu, mas também me elogiou na frente de todos. Foi um momento raro, e eu percebi que talvez ele estivesse finalmente me vendo pelo que eu realmente era, um profissional dedicado. Com o passar dos meses, nossa relação foi se fortalecendo. Ele começou a compartilhar mais responsabilidades comigo e até pediu minha opinião em decisões importantes. Apesar de ainda haver alguns resquícios daquele tratamento frio, eu sabia que ele estava tentando, e isso para mim era um sinal de respeito. Eu sentia que ele estava se desconstruindo aos poucos, enfrentando seus próprios preconceitos. Um dia, ele me chamou para uma conversa particular e, para minha surpresa, falou sobre sua infância. Ele cresceu em um ambiente onde as pessoas acreditavam que certos grupos não eram confiáveis. Ele confessou que carregava isso como uma verdade por muito tempo e nunca havia questionado. Disse que eu o havia feito perceber o quão prejudicial essa crença era, tanto para ele quanto para os outros ao redor. Eu ouvi com atenção e percebi que, embora ele tivesse demorado a entender, ele estava fazendo um esforço genuíno. Aquilo me trouxe um sentimento misto, de alívio e de empatia. Percebi que, muitas vezes, o preconceito vem da falta de conhecimento e de convivência com o outro. Ao nos permitir sermos vulneráveis, podemos aprender uns com os outros e crescer como seres humanos. No final, ele agradeceu por eu ter sido paciente e por ter mostrado a ele uma realidade diferente. Ele me disse que, graças à nossa convivência, ele havia mudado não apenas a forma como via as pessoas, mas também como liderava sua equipe. Ele começou a implementar políticas mais inclusivas e a promover treinamentos de diversidade, algo que era impensável meses atrás. Para mim, essa jornada foi uma prova de que, mesmo nos lugares mais difíceis, é possível semear a mudança. Ver meu chefe se transformar foi uma lição de vida que carrego até hoje. Afinal, cada pequena atitude conta, e quando escolhemos a empatia, permitimos que a transformação aconteça de maneira verdadeira. Se você acredita em um mundo mais justo e igual, onde todos são respeitados pela sua essência e não pela aparência, junte-se a nós nessa luta contra o preconceito racial. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e mostre que você apoia a diversidade e a inclusão. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que inspiram empatia e transformam vidas.